Bem-vindos a Robotics Brasil, meu nome é Luiz Carrera e estamos mais em um Esquentando os Neurônios. No vídeo anterior, número 1, começamos com um objeto de estudo muito simples. Temos uma caixa ou um cubo que está apoiado em uma base. A nossa gravidade é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. A nossa massa da caixa é de 13,58 kg, no qual, onde a gravidade atuando sobre essa massa nos fornece uma força-peso chamada força-peso de 133,21 newtons. Podemos representar essa força-peso aqui, dessa maneira. Essa aqui é a nossa força-peso. Nesse momento entra a terceira lei de Newton, onde a nossa base reage a essa força-peso com a força igual, mas em sentido contrário, que chamamos de força normal. Vamos supor que queremos mover a nossa caixa da esquerda para a direita do vídeo dessa forma. Ela está aqui, queremos mover até essa posição mais ou menos aqui. Como podemos fazer isso? Simples, né? Podemos aplicar uma força do lado esquerdo dela. Aqui. Aplicaríamos uma força aqui. Quando eu tento empurrar a minha caixa da esquerda para a direita, aí que surge o nosso objeto de estudo, que é a famosa força de atrito. E essa força, ela é contrária. Ops, deixa eu apagar aqui rapidinho. Ela é contrária ao meu movimento. E chamamos de força de atrito estático. A força de atrito estático ela será proporcional à força aplicada do lado de cá. Exemplo, se eu aplicar 10 newtons, a minha força será de 10 newtons. Se eu aplicar 20 newtons, minha força será de 20 newtons. Se eu aplicar 30 newtons, minha força será de 30 newtons. Isso vai acontecer indefinidamente? Não. Haverá uma força que, eu aplicando do lado de cá, deixará de existir a força de atrito estático e passará a existir a força de atrito cinético. Parece complicado, mas não é. Vou mostrar um gráfico agora para vocês que ficará mais claro essa explicação. No eixo X temos a força aplicada, que é a nossa força que está ao lado esquerdo da nossa caixa. E no eixo Y temos a força de atrito, que é a que está do lado direito da nossa caixa, que está contrária à nossa força que está sendo aplicada. Como podemos observar, à medida que eu vou subindo minha força aplicada, que é a que eu estou querendo mover minha caixa, deixa eu apagar aqui que eu fiz errado a cor. Aqui, à medida que eu vou aumentando minha força aplicada do meu lado esquerdo para mover minha caixa, a força de atrito do meu lado direito vai aumentando proporcionalmente. Exemplo, eu vou aumentando aqui minha força aplicada e minha força de atrito vai aumentando proporcional, como vocês podem observar no nosso gráfico. Até este limiar aqui, que é a força de atrito estático, no qual chamamos força de atrito estático. Nessa área aqui, como podemos observar, até antes da nossa força de atrito estático, nosso objeto ainda está parado. Ele não está se movendo. Por quê? Porque minha força que está sendo aplicada do meu lado esquerdo, que é para mover a caixa, ela está sendo igual à minha força que está respondendo do meu lado direito, que é minha força de atrito estático. A partir desse limiar aqui, que é minha força de atrito estático, eu começo a dar início ao movimento do meu objeto,
que está representado por essa pequena curva e essa pequena queda, porque entra a força de atrito cinético, que é um pouco mais baixo, um pouco menor do que minha força de atrito estático, como vocês podem observar pelo gráfico. Aqui está minha força de atrito cinético. Bom, para encontrar a força de atrito, usamos a fórmula força de atrito é igual a nossa normal vezes o coeficiente de atrito. No nosso caso, a força de atrito estático é igual a nossa força normal vezes o nosso coeficiente de atrito estático. E a nossa força de atrito cinético é igual a força normal vezes o nosso coeficiente de atrito cinético. Esses coeficientes de atrito dependem dos materiais que estão em contato. Exemplo, aço com aço, ferro com ferro, bronze com aço, borracha com asfalto, se estão lubrificados ou não. Vamos ver agora como é que se aplica nesse exemplo aqui. No nosso exemplo temos a nossa força-peso, que é de 133,21 newtons. E vamos dizer que pesquisando na internet encontramos que os nossos coeficientes de atrito entre esses dois materiais são de 0,5 para o meu coeficiente de atrito estático e 0,4 para o meu coeficiente de atrito cinético. Aplicando a fórmula, que é muito simples, que é minha força de atrito estático é igual a minha força normal vezes o meu coeficiente de atrito estático, teremos aqui, quem é minha força normal? Nesse caso, minha força normal é igual a minha força peso. Então, tenho meu Fn aqui. Teremos 133,21 vezes 0,5. Isso é igual a 66,60 newtons, aproximadamente. Fat E. E minha força de atrito cinético é igual a minha força normal vezes meu coeficiente de atrito cinético. Isso vai ser igual a 133,21 vezes 0,4, que isso é igual a 53,28 newtons. Essa aqui é a minha força de atrito cinético. Isso quer dizer que para mover a caixa, a força que estamos aplicando do lado esquerdo tem que ser maior que 66,6 newtons. Vamos aplicar uma força de 70 newtons. Nossa força será de 70 newtons. Vamos representar ela aqui, para a gente ter aqui, nossa força será de 70 newtons. Esta aqui é a nossa força. Já que ela é maior que a nossa força de atrito estático, quem vai entrar se opondo a essa força será a minha força de atrito cinético, que é de quanto? 53,28. Então, do lado de cá, teremos a minha força de atrito cinético. E a nossa resultante será quanto? É só pegar aqui, um menos a outra, já que estão em sentidos opostos. A nossa força resultante será no sentido da maior, né? Então, deixa eu apagar aqui, desculpe. Tudo bem. Será nesse sentido aqui. Esta será a nossa força resultante. FR. Vamos calcular então. A nossa força resultante é igual à nossa força aplicada menos a nossa força de atrito cinético. A nossa força resultante é de quanto? 70 menos 53,28. Isso aqui, nossa força resultante é igual a 16,60
72 newtons. Vamos calcular a aceleração que essa força vai dar à nossa caixa? Vamos lá, é muito simples. Nós já sabemos que a fórmula de força é igual a massa vezes aceleração. Então, minha aceleração é igual a quem? Força sobre minha massa, não é isso? Então, minha aceleração é... Qual é a minha força resultante? 16,72 newtons, dividido por minha massa, que é de 13,58. 13,58. Então, minha aceleração será de 1,23 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, estamos aqui no nosso ambiente de simulação, onde vamos simular o que vimos aqui. Vamos lá? Bem, a nossa caixa sabemos que tem uma massa de 13,58 kg. A nossa gravidade está a 9,81 metros por segundo ao quadrado. E essa simulação dura menos que 2 segundos. Nesse tempo aqui, eu estou aplicando a força ao lado esquerdo da minha caixa para movê-la para o lado direito. E essa força está subindo gradativamente até ela se mover. E vamos ver o que acontece aqui. Vamos nessa. A força está subindo, subindo, subindo. E a caixa se move. Como podemos ver aqui, até antes de 1 segundo aproximadamente, eu não tenho quase movimento da minha caixa. A partir daqui, você vê que ela começa a se mover mais rápido. Vamos lá aqui, ó, 0 até 1 segundo, quase nada. A partir de 1 segundo, que ela começa a se mover. Vamos ver isso representado em um gráfico. Ok. Deixa eu ajustar aqui rapidinho. Aqui, para ficar melhor aqui. Ó. Ok, no meu eixo X, temos o tempo da minha simulação, que foi de 0 a 1,85 segundos, aproximadamente. E no meu eixo Y, temos duas grandezas, que é a minha posição, que está nessa linha vermelha aqui, que é representada por essa linha vermelha no gráfico, e a minha força que eu estou aplicando, que está sendo representada por essa linha azul. Como podemos ver na animação aqui, até antes de 1 segundo, como nós vimos, não teve quase movimento. Peraí, deixa eu posicionar aqui mais ou menos, só para vocês terem que... Aqui, pronto, acho que aqui está melhor. Aqui está melhor. Deixa eu... Pronto, aqui assim. Como vocês podem ver, aqui, ó, até 1 segundo eu não tenho quase movimento. Aqui, ó, de 0 a 1 segundo, eu não tive quase nenhum movimento. A partir de 1 segundo, que eu começo a me movimentar. Então vamos ver mais ou menos qual é o ponto que ele está iniciando esse meu movimento, que em 1 segundo. Qual é a força que eu estou aplicando? 66 newtons, aproximadamente, tá vendo? 66, 67 newtons. E que força é essa? Então, a partir daqui, como podemos ver, a minha caixa começa a se mover. Deixa eu ver aqui, olha lá em cima, como é que ela começa a se mover, tá vendo? No gráfico, observamos que não temos quase nenhum movimento a partir de 1,30, mas a partir de 1,30 esse movimento se acentuou bastante. E em 1 minuto, que foi próximo 1 minuto e pouco mais, que foi mais ou menos, deixa eu colocar aqui na posição. Confirmando aqui, não, foi antes de 1 minuto, deixa eu ver aqui. 1 minuto, vem, 1 minuto. Mais ou menos aqui, que é onde começa o meu movimento, fica 66 e 77 newtons, que é o nosso valor da força de atrito estático, 66,60 newtons. Então, a nossa simulação está certinha. Aumentar aqui para vocês
visualizarem melhor aqui, ó. 6 Newton, 67 Newton, que inicia o meu movimento. Você vê que até 0,93 segundos ou 1 minuto, aproximadamente, deixa eu ver se consigo pegar aqui o valor, 30 milímetros, eu comecei no 30 e eu ainda estou parado no 30 milímetros de distância. A partir daqui, você vê que em menos de alguns segundos, deixa eu ver aqui quantos milímetros eu me desloquei, deixa eu ver aqui, não, 30 e 31. Então, de 1 até 1 em 30, então 0,30 segundos, eu já me desloquei 1 milímetro. Deixa eu ver se ele pega novamente. Isso aqui é chatinho demais. Isso, até aqui 1 milímetro aproximadamente. Então você vê que entre 0 e 1 segundo eu não desloquei nada, e a partir de 1 até 1 em 30, que é menos que meio segundo, eu me desloquei 1 milímetro. Então, minha velocidade está maior que 0. Muito bem, galera, ficamos por aqui. Gostaram? Comentem, pois o espírito da Robotics Brasil é o aprendizado compartilhado. Não esqueça de acessar nosso portal roboticsbrasil.com.br e o facebook.com/roboticsbrasil. Até a próxima!